Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Estatística. Nesta videoaula nós vamos falar sobre a teoria da decisão, ou seja, sobre os testes de hipóteses. Bom, nós estamos na teoria de diferença estatística, que nada mais é do que nós trabalharmos com os dados da amostra, com amostras, e buscar inferir esses resultados obtidos na amostra ou extrapolar esses resultados aí para a população. Foi o que a gente já viu também quando a gente falou lá da teoria da estimação. Agora nós estamos na teoria da decisão, e nesse caso o pesquisador, enfim, o cientista que está trabalhando, ou até mesmo indivíduos aí no geral, eles fazem algum tipo de afirmação, e daí nós podemos proceder verificar se essa afirmação ela é procedente ou não, por meio de um teste de hipótese. Então, em estatística, quando a gente fala de teste de hipótese, a gente tem que fazer algum tipo de afirmação, e verificar se essa afirmação é condizente ou não. Então, uma hipótese aí é uma declaração, uma afirmação na forma de uma frase matemática, e sobre o valor de um parâmetro especificado de uma população. Esse parâmetro de uma população, porque a gente faz teste de hipótese ao respeito de um determinado parâmetro de uma população, a gente faz afirmação para esse parâmetro. Entre esses parâmetros aí, na sua maioria, a gente faz testes aí a respeito de μ, que é a média populacional, ao respeito de P, a proporção populacional, sigma 2, que é a variância populacional, sigma, enfim. A gente faz algum tipo de afirmação ao respeito de um parâmetro populacional. E daí, então, nós temos que pesquisadores em diversas áreas aí, do conhecimento, como medicina, administração, engenharia, por exemplo, eles fazem uso dos testes de hipótese para a tomada de decisão sobre novos medicamentos, estratégias de mercado e novos métodos de produção. Na verdade, os pesquisadores, os indivíduos em geral, estão constantemente realizando testes de hipótese para tomar melhores decisões, ou para tomar decisões aí que são procedentes. Daí nós temos, então, por exemplo, considerar um fabricante aí que anuncia que o seu novo carro híbrido tem média de consumo de combustível de 50 milhas por galão. Se você suspeitar que o consumo médio não é de 50 milhas por galão, como você poderia mostrar que o anúncio é falso? Então, quer dizer, muitas vezes, é claro que nós não somos obrigados a acreditar em tudo que a gente ouve, e aí só que muitas vezes se você tem algum tipo de desconfiança, ou você tem alguma informação que vai embasar essa sua desconfiança ou não, você pode realizar um teste de hipótese para verificar, então, se essa afirmação, por exemplo, igual essa que o anunciante faz, o fabricante faz, se ela procede ou não procede. Claro que situações dessas aí são comuns no nosso dia a dia, Nem sempre a gente faz, ou a gente faz o uso aí num primeiro momento, num dado momento, da teoria de teste de hipótese, mas para gestores, enfim, pessoas que trabalham em determinadas áreas que precisam de decisões, ou tomada de decisões aí, que precisa levar em consideração dados, enfim, para refutar ou não essas decisões que ele vai tomar, ele precisa então fazer uma análise estatística, e por trás disso aí nós temos então a teoria da decisão, os testes de hipótese para embasar essa decisão que ele pode vir a tomar futuramente. E daí os elementos importantes de um teste de hipótese, a gente tem então a hipótese nula. Essa hipótese nula, que a gente representa ela por H0, ela é uma hipótese estatística que contém uma afirmação, Aí a gente tem, então, menor igual, ou maior igual, sendo que o mais comum mesmo é a igualdade propriamente dita aqui. Então, muitas vezes, a hipótese nula, a gente também fala da hipótese de afirmação, porque você está fazendo alguma afirmação ao respeito de um parâmetro populacional. Já a hipótese alternativa, denotada por HA ou H1, ela é o complemento da hipótese nula. Então, é uma afirmação que é aceita como verdadeira se H0 for falsa, e contém, então, uma declaração de desigualdade estrita, seja menor, maior ou diferente.
Então, né, nós temos aqui 3 casos possíveis, né? A gente tem aqui nossa hipótese H0, né? Mi menor ou igual a 1K, né? Nesse caso aqui, tanto no primeiro caso quanto no segundo, né? Sendo que talvez o mais comum a gente ter afirmação desse tipo, Mi é igual a K. Mas independente dessa situação, nós temos que o Mi aqui, se ele for maior do que 1K, sendo esse K um número, um valor constante, né? Na hipótese HA, nós temos um teste aqui que é chamado de teste unilateral. Né? Por quê? Porque a gente tem que o Mi é maior do que um determinado valor. Então, esse é o teste unilateral à direita. Por outro lado, nós temos aqui agora o Mi sendo menor, né? Uma desigualdade que é menor que um determinado valor K. E daí a gente fala, então, nesse caso, né, o Mi menor do que K é um teste unilateral à esquerda. E por último, né, o terceiro caso aqui que é apresentado, nós temos então que esse Mi ele é diferente de K. Daí a gente chama que esse caso, né, é o teste, ele é chamado de teste bilateral. Né? Bilateral porque ele é diferente. Então ele pode ser tanto diferente para menor do que esse valor de K, tanto diferente como sendo maior do que esse valor de K. Daí então a gente fala, né, que esse é o teste bilateral. Aí nós temos então a estatística do teste, né? Essa estatística do teste, conforme a gente vai ver, ela varia de um teste para teste, né? E para cada teste de hipótese que a gente tem, nós temos uma estatística de teste apropriada. E com base nesse valor da estatística de teste apropriada, né, que é uma fórmula, né, uma fórmula que a gente precisa de valores obtidos uma amostra para a gente encontrar um determinado valor específico, que é a estatística do teste. E baseado nesse valor de estatística do teste, nós temos juntamente com a região de rejeição ou a região crítica do nosso teste, nós podemos então rejeitar ou não, né, uma determinada hipótese, que é a hipótese nula, né, ou a hipótese de H0. Então, essa região crítica é um intervalo, um conjunto de números especificados, né, tal que se o valor da estatística de teste estiver na região de rejeição, então a hipótese nula será rejeitada. Agora, por outro lado, né, a gente tem também uma região de não rejeição. A gente pode até falar região de não rejeição de H0, né, ou região de não rejeição correspondente. Assim, então, se o valor nosso da estatística de teste estiver ou pertencer a esse conjunto, então não poderemos rejeitar H0. Então, baseado, veja lá, na estatística do teste, a gente verifica se esse valor que a gente obteve na estatística do teste, ele pertence ou não à região crítica. Se ele pertencer à região crítica, nós estamos rejeitando a hipótese nula. Convém aqui um comentário muito importante, é o seguinte, né? Nós devemos evitar ou nunca dizer que aceitamos H0, né? Porque um teste de hipótese, ele é planejado para provar a hipótese alternativa. Daí, se há evidência a favor de HA, isso não implica H0 ser verdadeira. Então, isso é uma questão muito importante para a gente evitar, né? Que às vezes é comum a pessoa falar assim, aceitamos H0, né? Então, tem que tomar um pouco cuidado com isso aí, porque não é bem a questão do objetivo do teste de hipótese, né? Nós não estamos aceitando H0. Bom, daí, seguindo, né, nós, na teoria, dentro da teoria da decisão, nós podemos, então, tomar algum tipo de decisão, seja ela uma decisão correta ou não. Então, por conta disso, tem 2 tipos de erros que surgem aí, que é os chamados erros do tipo 1 e erros do tipo 2. De forma que não importa, né, qual das hipóteses vai representar a afirmação. Você sempre começa um teste de hipótese supondo que a condição de igualdade na hipótese nula seja verdadeira. Então, pelo fato de sua decisão ser baseada em uma amostra, porque, lembre-se, nós estamos dentro da parte da estatística, né, que é a inferência estatística. E por conta disso, a gente então utiliza os nossos dados, né, a gente obtém isso aí por meio de uma amostra, né, e não na população inteira.
Porque se você tiver acesso a toda a população inteira, então você não precisa fazer nenhum teste, né? Você fala assim, a média de altura de uma determinada população é 1,72. Se você tem acesso a todos os indivíduos dentro daquela população, basta você calcular a média, né, dessa população, ok, você encontra, por exemplo, sendo 1,72. Então você não precisa fazer um teste aí para verificar se de fato é procedente ou não, né, essa afirmação, né? Aliás, é uma afirmação que você faz, né? De fato, você utilizou os dados de toda a população. Mas conforme eu já falei para vocês, isso é praticamente impossível, muitas vezes inviável de se acontecer, né? Então, como a gente se baseia, né, em amostras, então existe sempre a possibilidade de nós tomarmos uma decisão errada. E daí a gente tem dois tipos de erros que a gente pode cometer, né? Um erro do tipo 1, ele ocorre se a hipótese nula é rejeitada quando na realidade ela é verdadeira. Então o erro do tipo 1 ocorre se a hipótese nula é rejeitada, porém essa hipótese nula na realidade ela é verdadeira, ela é correta. Então eu cometi um erro aí. Já um erro do tipo 2, né, ele ocorre se a hipótese nula, né, não é rejeitada quando na realidade ela é falsa. Eu estou falando probabilidade porque tanto o erro do tipo 1 quanto o erro do tipo 2, né, eles são resultados probabilísticos. Então, quando você quer mensurar esse erro do tipo 1 ou você mensurar o erro do tipo 2, na verdade você está calculando valores probabilísticos. E daí, então, tem um quadro aí que ilustra bastante essa situação, né? São 4 situações possíveis que podem acontecer dentro de um teste de hipótese, ilustrando aqui os erros que a gente pode cometer. Então, por exemplo, a nossa realidade ao respeito de H0 e a nossa decisão. Por exemplo, se o H0 é verdadeira, né? H0 é verdadeira, e a decisão que a gente toma é não rejeitamos H0. Okay? Se eu não rejeito H0, dado que H0 é verdadeira, então eu estou tomando uma decisão correta, não estou cometendo nenhum tipo de erro aqui. Por outro lado, se a minha hipótese de H0 ela é falsa, né, e eu não rejeito H0, daí então eu estou cometendo um erro que é o chamado erro do tipo 2. Agora, se a H0 minha é verdadeira, ok? E eu rejeito H0, então eu estou cometendo um erro, né? Que é o erro do tipo 1. E por último, se a minha hipótese H0 de fato ela é falsa, né? E eu rejeito ela, sendo ela falsa, portanto, eu estou tomando uma decisão correta. Ou seja, não estou cometendo nenhum tipo de erro. Bom, então, nós temos aí um elemento muito importante em teste de hipótese, né, que é o nível de significância e o poder do teste. Então, nós temos que um teste de hipótese, o nível de significância é a probabilidade máxima permitida de se cometer um erro do tipo 1. Então, ele é simbolizado por alfa, né? Então, quando você quer você quer saber, né, qual é o valor do erro do tipo 1, qual a probabilidade, né, de se cometer um erro do tipo 1, na verdade, essa probabilidade nada mais é do que o alfa, né, o seu valor do alfa, que a gente também pode chamar ou conhece ele como sendo o nível de significância. E esse alfa, né, a gente já viu esse alfa aí lá, na teoria da estimação, quando a gente falou de intervalo de confiança, e a gente tinha lá que 1 menos o alfa, ele era o quê? Né? É o nosso nível de confiança, tá bom? Bom, aí depois, né, a probabilidade de um erro do tipo 2, né, a gente simboliza ela aí por beta. Então, toda vez que você quer calcular qual a probabilidade de cometer um erro do tipo 2, né, a gente então faz a simbologia aí por beta. Agora, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, se de fato ela é falsa, né, é o que a gente chama de poder do teste. Esse poder do teste ele é simbolizado por π, né, sendo que o poder do teste é dado como sendo 1 menos o beta. Então, para você calcular o poder do teste, então você precisa especificar um determinado alfa, né, considerando ele como sendo o valor correto, né, lá da hipótese H0. Então, é possível aí a gente fazer um estudo, né, a respeito do poder do teste. Então,
A gente tem, então, na estatística, testes que são mais poderosos, testes que são menos poderosos, enfim. Tem várias situações aí bastante importantes ao respeito do conhecimento de testes de hipótese, tá? E uma questão importante aí que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: quando a gente está utilizando, né, ou fazendo uso da teoria de teste de hipótese, né, nós, na maioria das vezes, ou enfim, nós sabemos ou conhecemos o erro do tipo 1. Por quê? Porque o erro do tipo 1 praticamente ele é conhecido pelo fato de ele é o nível de significância. Então, quando você vai fazer um teste de hipótese, você tem a possibilidade, né, ou você é quem define qual é o seu erro do tipo 1. Já o erro do tipo 2, aí ele é definido, né, ele depende aí da questão da escolha, né, de qual é o seu nível de significância adotado no seu teste, né? Então, muitas vezes, né, os pesquisadores eles têm muita dificuldade nessa questão de definir, olha, qual é o nível de significância que eu vou adotar, né? Sendo que, por exemplo, é muito comum a gente falar em alfa como sendo 1%, 5% ou 10%, né? O alfa sendo 0,01, 0,05 ou 0,1, né? Então, são os mais comuns, mas nada faz com que eu possa estipular um alfa aí que seja, por exemplo, 3%, 14%, enfim. Mas eu estou dizendo que é o mais comum mesmo da gente encontrar, são esses 3 valores e, sem sombra de dúvida, o alfa sendo 5%. Agora, o pesquisador também, ele pode, né, de certa forma, diminuir, né, essa questão dessa probabilidade, tanto do erro do tipo 1 quanto do erro do tipo 2. Mas para fazer isso, né, ele tem que pegar uma amostra cada vez maior. Então, quando ele tem uma amostra muito, muito grande, né, uma amostra cada vez maior, tanto o erro do tipo 1 quanto do erro do tipo 2, eles caem, eles diminuem. Mas só que a gente sabe que na prática, muitas vezes isso é complicado, né, porque pegar uma amostra maior implica em mais gastos, enfim, implica em mais questões, mais problemas aí para os pesquisadores. E muitas vezes eles querem o contrário, né? Eles querem uma amostra que seja representativa, mas que seja a menor possível. Bom, daí então nós temos que podemos aí diminuir então a probabilidade do erro tipo 1, né? Diminuindo o nível de significância então do nosso teste. Agora, só que quando você faz isso, né, a probabilidade do erro tipo 2 ela se altera, né? A gente tem então, você está diminuindo o erro do tipo 1, mas bom, um outro conceito muito importante, né, que a gente utiliza bastante é o conceito do valor P. Esse valor P também é uma probabilidade, né? Então, supondo a hipótese nula verdadeira, então um valor P, o p-value, né, de um teste de hipótese é a probabilidade da estatística amostral a assumir, veja bem, ó, guarda isso, um valor tão extremo ou maior que aquele determinado em função dos dados da amostra. Então, esse valor P, né, ele baseia-se na questão da amostra. Então, tem críticas aí com relação a isso aí, pelo fato, claro, que se você, enfim, alterar alguns elementos da questão da amostra, você, consequentemente, altera o valor P. E aí tem pesquisadores, enfim, que afirmam que você pode estar, às vezes, maquiando a questão dos resultados e por aí vai. Mas não vou entrar muito nesse mérito aí com vocês, não, mas eu queria que vocês fizessem uma reflexão a respeito disso aí, e também uma reflexão bem importante ao respeito dos erros do tipo 1 e do erro do tipo 2, porque muitas vezes, né, a gente fica pensando, olha, mas qual erro é o erro, digamos, entre aspas, o pior? É eu cometer um erro do tipo 1 ou é eu cometer um erro do tipo 2? Será que isso varia de área para área? Enfim, o que vocês acham? Qual que seria a reflexão de cada um de vocês? Pare o vídeo aí e pense um pouquinho ao respeito disso, bem como ao respeito da questão do valor P, porque esse valor P você está calculando em função dos dados que você tem de uma determinada amostra, né? Enfim,
São elementos aí bastante importantes, né, que requerem um pouco de reflexão, mas que a gente aqui não vai discutir ao respeito disso, mas cabe um chamado aí, pelo menos, para vocês ficarem atentos a essa questão. Bom, mas aí a gente tem que, quando o valor P for menor ou igual ao nosso nível de significância, nós, então, rejeitamos a hipótese nula, H0. Ele é muito comum em softwares estatísticos, né, qualquer software estatístico, né, ou softwares estatísticos no geral, pacotes estatísticos, você tem a saída aí da questão do teste, né? Às vezes que você está utilizando determinado software, ele solta um valor P para você. E aí, mediante esse valor P, você compara esse valor P com o nível de significância adotado no seu teste, com o alfa. Tá? E aí, né, claro, que quando esse valor P ele for menor ou igual a alfa, então a gente rejeita, nós devemos rejeitar H0. Agora, por outro lado, se esse valor P for maior do que alfa, né, não devemos rejeitar H0. Ok? Então, essa é uma afirmação muito interessante. Qual que é a vantagem de se utilizar o valor P? A vantagem é que você não precisa utilizar tabelas estatísticas, aí, por exemplo, seja a tabela lá quando você está utilizando o teste de hipótese para média, você às vezes utilizar a tabela Z, né, ou a tabela T, ou às vezes a tabela lá aqui quadrado, enfim. A vantagem, né, da questão do valor P é que você não precisa de tabela. E isso é muito legal porque na questão dos artigos científicos, né, na sua maioria, eles fazem uso do valor P por conta disso, porque eles não vão precisar falar, né, às vezes da questão da estatística do teste, porque se eles falarem do valor P, o leitor vai ficar atento, né, ele vai verificar se você está rejeitando ou não a hipótese nula. Bom, mas quando um valor P, né, quando o valor P para um teste, né, é maior do que alfa, aí tem que ficar muito importante isso aqui na cabeça de vocês. Você não provou que a hipótese é verdadeira, somente, né, há evidências suficientes para rejeitá-la. Então, tem que tomar um pouco cuidado com isso aí, porque muitas vezes, né, a gente faz algum tipo de afirmação que não é muito condizente aí com a questão da teoria de testes de hipótese. Bom, aí agora a gente vai começar, né, com alguns testes importantes, né, dentro dos testes de hipótese. E entre eles aí, a gente tem os testes de hipótese para média, né, aí tem o caso, né, do sigma, que é a variância, né, a variância conhecida e a variância desconhecida. Nós temos o teste de hipótese aí para proporção. E temos também o teste de hipótese aí para variância. Mas tem inúmeros outros testes de hipótese. Tem milhares de testes de hipótese aí, depende da situação, enfim, que você estiver trabalhando. Mas, basicamente, a estrutura deles vai ser essa estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Você define as suas hipóteses, você verifica qual a estatística do teste, calcula essa estatística, define a sua região crítica ou regiões críticas, né? E, por último, você faz a sua conclusão a respeito da hipótese, né? Se você vai rejeitar ou não essa hipótese, né? H0. Bom, aí no caso do teste para média, né, para μ, nós temos então que a estatística do teste ela é dada por meio dessa fórmula aí, que é o Z, né, é o x barra menos o μ, que divide sigma, que está dividindo a raiz quadrada de n. Isso aí a gente já viu lá, né? Lembre lá da questão da distribuição amostral da média, né? Da média, depois a gente trabalhou também com essa fórmula aí lá quando a gente estava trabalhando a teoria da estimação com o intervalo de confiança, então já é uma fórmula conhecida aí de vocês, né? Z, lembrando que o Z é a normal padrão, né? Que é a que a gente encontra na tabela de Z, aquela que tem distribuição normal, cuja média é 0 e a variância é 1. O x barra aí é a média amostral, obtido então de uma amostra aleatória de tamanho n. Aí é importante ressaltar, né, de fato, que esse teste também, né, ele baseia-se em amostra aleatória. Se a sua amostra aleatória não é aleatória, né, daí você não pode então extrapolar essa afirmação aí para a população, né? Para fazer isso você precisa que essa sua amostra seja aleatória. E, claro, representativa da população na qual ela foi extraída, né? O μ aí, então, é a nossa média hipotética, né, que é a afirmação que a gente faz lá da hipótese nula, e o sigma aí é o nosso desvio padrão populacional.
Claro, se o sigma é conhecido, eu conheço a variância, né? Então, muitas vezes a gente fala teste de hipótese para média com a variância conhecida ou com a variância desconhecida. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês, né, uma representação dos testes, né, quando a gente tem um teste unilateral à esquerda, né? Então, nesse caso aqui, ó, à esquerda, a gente tem a representação aqui desse Z0, né, que seria, por exemplo, o valor que vai delimitar aqui a região crítica, né? Então, nessa região achurada aqui, a gente está na região, então, da rejeição, né? E aqui um teste unilateral à direita e depois um teste bilateral. É importante ressaltar que no teste bilateral, nosso alfa ele se divide por 2, porque fica meio, né, à esquerda e meio à direita. Por isso que no teste bilateral eu falo em regiões críticas, né, porque a gente tem uma região crítica aqui inferior e uma região crítica aqui superior. Então vamos ver um exemplo aí para a gente entender como funciona, né, essa teoria aí do teste de hipótese, no caso o teste de hipótese para a média populacional com o sigma, né, conhecido, a variância populacional conhecida. Bom, o nosso exemplo está o seguinte: um pesquisador afirma que o custo médio anual para criar um filho, né, de 2 anos ou menos nos Estados Unidos é da ordem de $13.960 anuais, né? Em uma amostra aleatória de famílias do país, né, no país, o custo médio anual para criar um filho, 2 anos de idade ou menos, foi encontrado, né, esse valor aí na amostra de 13.725. A amostra consiste, então, em 500 crianças, né, que foram utilizadas aí para fazer esse teste, né, ou seja, para encontrar esse valor aí de 13.725. Suponha que o desvio padrão populacional é conhecido, a gente sabe, e ele vale aí $2.345. Considerando um alfa igual a 0,10, né, ou seja, 10% nosso nível de significância adotado, a evidência suficiente para rejeitar a afirmação. Bom, mas então, qual que é essa afirmação aí que é feita? Então, a primeira coisa que a gente faz é definir as hipóteses do nosso teste, né, ou seja, eu coloco lá, né, H0 aqui, né, a minha hipótese de afirmação, 2 pontos, o Mi, né, que eu estou fazendo uma afirmação a respeito, né, da média de gastos lá com os filhos, no país lá. Então, esse valor está sendo de 13.960. Contra a hipótese alternativa, né, aqui pelo menos nesse caso, de que é diferente de 13.960. Daí você pode perguntar, mas se eu puser nesse caso menor, né, a gente poderia até pensar na questão desse teste pelo fato, né, de que aqui esse valor que a gente obteve, né, é um teste, é um valor, né, inferior a esse valor aqui. Claro que isso aqui é um valor obtido de uma amostra, né, mas enfim, poderia ser um norte aí para nós. Mas de qualquer maneira, vamos considerar aqui, vamos definir esse aqui sendo um teste do tipo bilateral. E por conta disso, nós então podemos fazer esse tipo de afirmação. O Mi aqui é diferente de 13.960. Bom, então, nesse caso aí, né, aí a gente tem a nossa estatística do teste. E aí, nessa estatística do teste, eu tenho aqui Mi0, que eu estou colocando, né, é o meu valor lá na hipótese H0, que é 13.960. O meu valor de x barra é 13.725, né? E o meu N aqui é igual a 500, é o tamanho da minha amostra. E o meu sigma, né, ele vale 2.345, conforme o nosso valor lá foi afirmado. Mas veja bem, aqui no caso, a pessoa está com 10% de significância, a evidência suficiente para rejeitar a afirmação. Perceba que nessa questão, né, eu estou colocando que é bilateral aqui pelo fato, porque ele pode ser diferente tanto para mais quanto para menos, né? Então, por isso que eu coloquei bilateral. Mas, por outro lado, também não estaria errado, talvez, se você considerar que é menor. Mas aí teria que ficar mais claro, né, na afirmação aqui, ou seja, existe evidência suficiente para talvez afirmar, né, que seja menor do que 13.960. Então, isso talvez seria uma das grandes dificuldades, né, que as pessoas têm quando vão trabalhar ou vão fazer uma teoria de teste de hipótese. Mas tem que ficar muito claro no texto aí qual é o tipo de teste de hipótese que você vai fazer. E tem que tomar cuidado também para a gente não ser levado, né, pela questão do valor da média, né, o valor da média amostral. A gente tem que, na medida do possível, tentar fazer esse teste de hipótese como se a gente não soubesse, né, ou pelo menos
não visse o valor da média amostral aí para fazer esse tipo de declaração. Bom, aí então, o próximo passo é eu fazer a estatística do meu teste. Nesse caso, aí, meu valor do Z é de 13.000, é o valor que a gente já viu, né? É o x barra, né? 13.725, menos o valor do μ0. Esse valor do μ0 é a afirmação que a gente faz lá na hipótese H0, e nesse caso ele vale 13.960. Então, esse aqui menos, dividido por 2.345, sendo que 2.345 é o nosso valor lá de sigma, que está dividindo a raiz quadrada aqui de 500. Ok? Fazendo então essa conta, eu encontro o valor de Z calculado de menos 2,24. Bom, aí esse é o meu valor, é o meu valor calculado, né? Aí o próximo passo que a gente pode fazer é definir as regiões críticas. No caso, coloquei regiões críticas aqui, é porque eu estou trabalhando aqui com um teste, né, bilateral. Então, eu tenho duas regiões críticas. Se fosse unilateral, seria somente região crítica. Bom, se o meu nível de significância alfa vale 10%, então eu vou dividir ele por 2. Então, eu vou ficar com meio aqui à esquerda e 0,05 à esquerda, né, e 0,05 à direita. Daí, se você olhar esse valor de 0,05, significa o quê? Se você pega a distribuição normal padrão, né, no caso a normal, ela é simétrica, então daqui do centro dela para a esquerda, para a direita, eu tenho meio ou 50% de área. Então, daqui do meio até esse Z0 que eu estou marcando aqui, eu tenho quanto de área? Eu vou ter um valor de 40% de área. Por quê? Desculpa, 45%. Por quê? Porque na extremidade aqui eu já tenho 5%, 0,05. Portanto, esse meu valor de Z crítico vai ser dado de que forma? Eu vou olhar na minha tabela da normal padrão, na Z, e vou verificar qual é o valor de Z que me retorna uma área de 0,45. Né? Qual é o valor de Z que me retorna, né, uma área como sendo de 0,45. E daí, esse meu valor de Z, ou Z0, né, que eu estou colocando é o Z crítico, ou o valor tabelado, né, ele vale 1,645. Tem tabelas que às vezes você não vai encontrar assim, você vai encontrar 164, né? Às vezes você não vai encontrar um valor 1,645 dessa forma aqui, mas às vezes 164, né, que eu acho que mais comum, talvez, que você encontre na tabela. Mas, de qualquer forma, se eu tenho 1,645 à direita, eu tenho menos 1,645 à esquerda. Tá? Então, nós temos, então, as regiões críticas. Ou seja, se eu tiver algum valor de Z que for maior do que 1,645, eu estarei dentro da região crítica, dentro da região de rejeição de H0. A mesma coisa, se eu tiver algum valor de Z que seja menor do que menos 1,645, eu também estarei ou pertencerei à região de rejeição. Perceba que o nosso valor de Z calculado ele vale aproximadamente menos 2,24. Portanto, ele pertence à região de rejeição da minha hipótese nula. Região de rejeição de H0. Daí, então, por último, nós temos a conclusão do nosso teste. E na conclusão do nosso teste, nós podemos então dizer que há evidência suficiente ao nível de 10% para rejeitar a afirmação de que o custo médio anual para criar um filho de 2 anos ou menos nos Estados Unidos é de 13.960. Ok? Daí, então, eu como exercício, eu sugiro que vocês agora façam esse teste aí, considerando agora um nível de significância agora de 5% e depois um nível de 1%, né? E daí, será que a gente chega à mesma conclusão, né? Enfim, e também depois vocês também façam esse teste aí tanto para 10%, para 5% e para 1%, mas aí considerando um teste unilateral à esquerda. Então, isso aí fica como exercício aí para vocês. Será que a conclusão que eu vou obter vai continuar sendo a mesma? Ok. Agora, outra possibilidade também, aí não foi pedido, mas o que eu posso fazer? Encontrar o valor P. Então, o valor P nesse teste ele pode ser obtido, lembrando que ele é um valor tão extremo, né, ou até mais do que o valor que a gente obteve por meio da estatística do nosso teste.
Como o meu teste ele é do tipo bilateral, então eu vou ter que o valor mais extremo, no caso, vai ser a probabilidade a probabilidade do Z ser maior ou igual a um Z0, que eu calculei, né? Ou seja, ser maior, ou desse Z ser menor, porque ele pode ser tanto maior quanto menor. Daí então a gente tem o ou, né? Lembrando que o ou em probabilidade é uma soma. Então a gente tem isso aqui, e que isso é 2 vezes a probabilidade do Z ser maior ou igual a um Z calculado aqui. Por que eu coloquei 2 vezes? Porque nesse caso aqui, gente, nós temos que a simetria, né? Então, devido à simetria, eu posso escrever dessa forma. Ok? Daí o nosso valor calculado foi de 2,24, como eu estou pegando só a parte, entre aspas, positiva disso, né? Então, eu estou pegando a probabilidade do Z ser maior do que 2,24. Isso aí, então, é o quê? Se você olhando então na sua tabela da normal padrão, né, você vai olhar o 2,24, você vai encontrar que isso vale 0,4875. Eu quero saber qual a probabilidade de ser maior do que isso. Ou seja, se você tem de 0 até a extremidade superior da sua curva, você acha meio ou 50%, daí então, ser maior do que aquele pedacinho, basta fazer uma diferença, né, uma subtração. Meio menos 0,4875. Então, fazendo isso aqui e multiplicando por 2, nós encontramos que o nosso valor P agora ele passa a ser 0,025. Ou, né, se a gente quiser escrever isso aí, né, como sendo 2,5%. Mas perceba que esse meu valor P ele é menor do que o meu nível de significância adotado, que no meu caso aí é 10%, né, que é 0,10 ou 10%. Então, 2,5%, claro, é menor do que 10%. Logo, nós estamos na região de rejeição. Então, a mesma conclusão que eu cheguei anteriormente continua sendo válida aqui para calcular, utilizando agora o valor P. Então, esse valor aí que vai soltar, né, um software para nós, ok? Então, aqui no caso, se, por exemplo, o teste meu for 5%, né, eu vou dizer, então, perceba que o valor P, 0,025, é menor do que o valor de alfa de 0,05. Agora, e se eu tivesse usando agora o meu nível de significância, se ao invés dele ser 10%, e se ele fosse 1%? A conclusão seria a mesma? Então, pense aí e reflitam a respeito dessa questão, ok? Bom, então eu tenho teste de hipótese aí para média, né, conforme a gente já viu, com o sigma conhecido, e agora a gente vai falar com o sigma desconhecido, que sem sombra de dúvidas é o caso mais comum na prática, porque na maioria das vezes, claro, a gente não conhece a média populacional e também, né, a gente desconhece a variância populacional. Por conta disso, a gente utiliza, então, no seu lugar, a variância amostral, que é o S2, né? E no caso da desvio padrão, a gente usa o S, né, que é o desvio padrão amostral. E a nossa estatística, agora ela passa a ser a estatística T, que é calculado por meio dessa fórmula, o x barra menos o mi, sobre S que divide a raiz quadrada de n. Perceba que nesse caso aqui, ó, alterou, né, a questão do desvio padrão, né? Agora, antes era sigma, agora passa a ser S. E aí, claro, a gente vai falar não na distribuição Z, é normal agora, nós vamos falar na distribuição T, né? A T de estudo. Então, a gente vai precisar utilizar a tabela T para a gente verificar se de fato a gente vai rejeitar ou não, né, a nossa hipótese H0, que a gente vai falar a partir de agora. Bom, aí um exemplo, né, é esse aí, ó. Uma indústria afirma que o nível médio de pH da água em um rio próximo é de 6,8. Você seleciona aleatoriamente 39 amostras de água e vai lá e calcula, né, obtém o pH de cada uma. A média amostral desvio padrão são de 6,7 e 0,35, respectivamente. Há evidência suficiente para rejeitar a afirmação da indústria considerando o nível de significância de 0,05 ou 5%, né, o nosso alfa? Então, a indústria ela fala lá o seguinte, que o nível médio lá do pH da água, né, em um rio próximo é 6,8. Ela faz essa afirmação. Agora, nós vamos testar se de fato essa afirmação ela é procedente ou não.
né? Agora, claro que a gente não vai entrar aqui em discussão se saber se ter um pH maior é prejudicial ou não, mas enfim, não é o nosso mérito. A gente só quer verificar de fato, né, se isso aí é procedente ou não, ok? Bom, a nossa hipótese do teste são a hipótese H0, né? O μ é igual a 6,8, contra a hipótese alternativa de que ele é diferente de 6,8. Portanto, a gente está trabalhando aí com um teste do tipo bilateral. E aí a gente tem agora a nossa estatística do teste, né? A gente tem os valores aí, né? O μ0 vem lá da hipótese H0, a afirmação que a gente está fazendo ao respeito do μ, 6,8. O x barra aí é o valor amostral 6,7. O n é 39 e o nosso S aí ele vale 0,39, que foi passado para nós aqui. Desculpa, 0,39 não, 0,35, tá ok? 0,35. Então, pessoal, seguindo no nosso exemplo, né? As hipóteses do teste, então, μ igual a 6,8 contra a hipótese alternativa que o μ é diferente de 6,8. Teste do tipo bilateral. No teste a gente tem os dados, né? O μ0 aí é a afirmação, né? O valor do μ que a gente está afirmando. R$ 6,7, né? Que é o valor da média amostral, menos 6,8, né? Que é o valor da afirmação da hipótese H0 dividido por 0,35 sobre raiz quadrada de 39. Aí, fazendo essa conta, nós encontramos o valor de menos 1,784. Então, esse é o nosso valor de T calculado. Daí, agora eu vou na tabela T de student, né? Como a gente tem um teste do tipo bilateral, então, esse valor aí, ele vai ser, nós vamos ter duas regiões críticas, né? Uma à esquerda e outra à direita. O nosso alfa, então, a gente vai dividir por 2, ele vai ficar, então, 0,025. E eu vou olhar, então, na tabela T de student, né, 0,025 com n menos 1 graus de liberdade. No caso, o meu n vale 39, eu vou olhar, então, com n menos 1, ou seja, 38 graus de liberdade. Daí, olhando na tabela, eu encontro o valor de 2,024, então, esse é o meu valor crítico. Se eu encontrar algum valor que seja maior do que esse valor, 2,024, ou menor do que esse valor, menos 0,224, né? Eu estarei na região crítica. O meu valor calculado ele vale menos 1,784. Portanto, ele não está na região crítica, né? Ele não está na região de rejeição de H0. Daí, então, no final, nós temos a nossa conclusão do teste. A conclusão que nós temos é que não há evidência suficiente ao nível de significância de 5% para rejeitar a afirmação de que o nível médio do pH é de 6,8. Bom, então esses aí foram os testes para a média. Agora vamos falar do teste hipótese para a proporção. No caso, então, do teste para a proporção, a gente está interessado em testar se dada a proporção populacional é procedente ou não. Bom, mas aí por conta disso, né, nós então utilizamos os testes de hipótese para a proporção. Eles aí podem ser utilizados, por exemplo, né, quando políticos querem saber se a proporção de seus eleitores que são favoráveis, né, a um certo projeto de lei, ou quando engenheiros de qualidade testam a proporção de peças defeituosas. Então, são alguns casos aí que podem ser utilizados esse teste de hipótese aí para a proporção. Daí, a estatística, né, desse teste de hipótese aí para a proporção, a estatística Z dada por meio dessa fórmula aí, que é o amostral, né, proporção amostral, P chapéu, aí, o P circunflexo, menos o P, que é a proporção a proporção populacional, né, o valor da afirmação da hipótese H0, que a gente utiliza, dividido pela raiz quadrada de P, que multiplica 1 menos P sobre N, onde o N, aí, nesse caso, é o tamanho da amostra. Então, vamos ver um exemplo aí de como funciona esse teste de hipótese para a proporção. Então, eu tenho que um pesquisador ele afirma que 86% dos graduados na faculdade dizem que seu grau universitário foi um bom investimento. Em outra amostra aleatória de 1.000 graduados, 845 dizem que seu grau universitário foi um bom investimento. Para um nível de significância, né, de 10%, há evidência suficiente para rejeitar a afirmação do pesquisador?
Bom, nesse caso, então, a nossa hipótese do teste, a gente vai dizer o seguinte, que a afirmação que o pesquisador está fazendo equivale a 0,86, né, ou 86%. Né? Contra a hipótese alternativa, a gente fala, não é 86, é outro valor, é menor do que 86%, ou é maior do que 86%, mas não é 86%. Portanto, nós temos aí um caso de um teste do tipo bilateral. Aí vamos colocar os dados que a gente tem, né, para calcularmos a estatística do teste. Nós temos que o valor lá do P, que é a afirmação feita lá na hipótese H0, ele vale 0,86. O nosso N, aí, o tamanho da amostra é 1000. E o nosso P amostral aí, né, proporção amostral, é o X sobre o N, é o número de indivíduos com uma determinada característica, né, que a gente está trabalhando, dividido pelo total da amostra. Então, 845 é em 1000. Nesse caso, o valor é 0,845, né? Ok. Agora é só eu calcular a estatística do teste. Então, 0,845 menos 0,86, dividido pela raiz quadrada de 0,86 vezes 1 menos 0,86. Isso dividido por 1000. Faço essa conta e encontro o meu valor. Meu valor calculado aí agora é menos 1,37. Bom, agora, o próximo passo é a gente definir as regiões críticas. Regiões críticas porque o nosso valor, o nosso teste, ele é do tipo bilateral. Daí, o que acontece? Dentro da minha região crítica, no caso das regiões críticas aí, né, do nosso teste, eu tenho, então, conforme a gente já fez anteriormente, né, o nosso valor lá de 10%, a gente tem 5% em cada extremidade, 0,05. Por sua vez, a gente já sabe o nosso valor crítico, que vale 1,645, né, ou menos 1,645 se for na extremidade inferior. Perceba que o nosso valor calculado aí, menos 1,37, ele pertence à região que não é crítica, né, região não crítica. Portanto, baseado nisso, nós tomamos uma conclusão do teste. Qual a conclusão? É que não há evidência suficiente ao nível de significância de 10% para rejeitar a afirmação de que 86% dos graduados na faculdade dizem que seu grau universitário foi um bom investimento. E depois, por último, nós vamos trabalhar aqui com o teste de hipóteses para a variância. E nesse teste de hipótese, né, claro, a gente vai testar se a variância populacional nossa é igual a um determinado valor, uma hipótese H0, ou se não é aquele valor, é diferente dele, né, no caso do bilateral, ou é menor ou maior, né, no caso dos testes unilaterais. E para testar uma variância, né, sigma 2 para uma população, que é normalmente distribuída, podemos utilizar o teste Q quadrado, né? Então, a gente pode utilizar o teste Q quadrado, sendo a estatística desse teste dada por meio dessa fórmula aí, Q quadrado, n-1 vezes S2, né, S quadrado, que é a variância amostral, dividido por sigma quadrado, que é a variância populacional. Esse valor de sigma quadrado é o valor que a gente afirma, né, faz a afirmação na hipótese nula do nosso teste. Bom, aí para mostrar como que esse teste de hipótese, né, funciona, vamos fazer um exemplo aí para a gente entender melhor como que a gente trabalha com o teste para variância populacional. Uma empresa, né, de processamento de laticínios afirma que a variância da quantidade de gordura no leite integral processado por ela é igual a 0,25. Você suspeita que essa afirmação esteja errada e descobre que uma amostra aleatória de 41 recipientes de leite tem uma variância aí de 0,27. Para um nível de significância alfa igual a 0,05, há evidência suficiente para considerarmos que a variância da quantidade de gordura encontrada no leite seja superior ao valor afirmado pela empresa. Suponha que a população é normalmente distribuída. Então, a exigência, aí, no caso, para a aplicação, né, desse teste de hipótese, né, da estatística nossa do teste de hipótese aí para a população. A 0,25 contra HA,
que esse valor não é igual a 0,25, ele é maior do que 0,25, que foi o questionamento lá que o teste está sendo pedido para nós, né? Aí, para nós fazermos a estatística do teste, a gente tem que sigma 2 é igual a 0,25, né, que é a afirmação aqui que a gente faz, né, do nosso teste de hipótese, 0,25. O S2 aqui, o S quadrado, ele vale 0,27, que isso aqui é o valor lá que nós temos da variância, né, amostral. E o nosso N é igual a 41. Bom, aplicando então a estatística nossa do teste, N-1, ou seja, 41 menos 1, vezes 0,27, dividido por 0,25. Aí a gente fazendo essa conta, nós encontramos um resultado de 43,2. Então esse é o valor nosso da estatística calculada, nosso valor de Q quadrado calculado. Aí o próximo passo é definir a região crítica. Nesse caso, agora a gente tem uma região crítica, porque o nosso teste, ele é um teste agora unilateral à direita, né? Então, a gente tem somente a região crítica, né? Uma única região. Lembrando que isso aqui é a curva da Q quadrado, né? A gente tem que a questão da Q quadrado, ela é uma distribuição assimétrica, né? E a gente não tem valores, nós não temos valores aí negativos, né? Porque a gente trabalha com variância, então você não tem valor negativo para variância, ok? Bom, aí a gente tem então o valor aqui superior, né? Que é o nosso valor aqui de Q quadrado, né? Tabelado. Esse valor aqui, 57,758, nós encontramos lá na tabela Q quadrado, né? Com n-1 graus de liberdade, no caso 40, né? E o nosso valor do alfa aí nesse caso, né, 0,05, ok? E aí então encontramos esse valor. Veja que o nosso valor aqui calculado, né, ele não pertence à região crítica. Portanto, a gente não está, ou nós não pertencemos à região crítica. Logo, a gente não rejeita a hipótese nula. Daí, então, a nossa conclusão do teste é a seguinte: não há evidência suficiente ao nível de significância de 5% para rejeitar a afirmação de que a variância da quantidade de gordura no leite não é igual, né, no caso, não mais do que 0,25. Bom, pessoal, é isso aí. Até uma próxima videoaula.